se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. O Guardião do Morro do Cruzeiro. No topo do Morro do Cruzeiro, onde o vento cortava como lâminas invisíveis, uma tempestade se aproximava. Os moradores da pequena vila aos pés do morro sabiam que algo estava diferente dessa vez. O céu não apenas escureceu, mas parecia ter engolido a luz do sol, deixando um manto pesado de nuvens carregadas. As crianças pararam de brincar nas ruas, e os adultos trocavam olhares preocupados. Era como se a natureza estivesse avisando sobre algo que ninguém queria enfrentar. Diziam os antigos que o morro era amaldiçoado. Contavam histórias de espíritos que rondavam seus caminhos íngremes, protegendo segredos enterrados sob suas pedras. Mas essas eram apenas lendas, certo? Ninguém nunca tinha visto nada, apenas ouvido sussurros em meio ao vento durante as tempestades. Agora, porém, havia algo mais tangível no ar, um peso que pressionava os peitos e fazia os corações acelerarem sem motivo aparente. Naquela noite, enquanto a chuva começava a cair em grossas gotas geladas, Dona Maria, uma senhora idosa que vivia na beira da floresta, jurou ter visto uma figura alta e esguia no topo do morro. Ela estava sentada à janela, tricotando a luz fraca de uma vela, quando algo chamou sua atenção. Uma silhueta imóvel, envolta em sombras, observava a vila lá embaixo. Seus olhos, dizia ela, brilhavam como brasas. Os relâmpagos iluminavam o céu em intervalos irregulares, revelando brevemente aquela presença sinistra. Alguns moradores também afirmaram tê-la visto, mas ninguém ousou subir para investigar. Havia algo na postura da figura que sugeria poder e autoridade, como se fosse um guardião ancestral. No entanto, o medo que emanava dela era palpável, sufocante. Com o passar das horas, a tempestade só aumentava. Raios cruzavam o céu em padrões caóticos, e trovões ecoavam como gritos distantes. A figura continuava ali, imóvel, desafiando a fúria dos elementos. Parecia ser parte da tempestade, moldada por ela, talvez até controlando-a. Quem seria aquele espectro? E por que aparecia justamente agora? Enquanto isso, dentro das casas, as pessoas tentavam se confortar com velas e cobertores, mas o medo já havia se instalado. Conversas abafadas giravam em torno da mesma pergunta: será que aquilo era real? Ou apenas uma ilusão causada pelo cansaço e pela escuridão? Ninguém conseguia dormir, e o som constante da chuva batendo nos telhados soava como um tambor funesto. A madrugada chegou lentamente, e a tempestade finalmente começou a perder força. Quando os primeiros raios de sol romperam o horizonte, a figura havia desaparecido. Mas o morro ainda parecia vigiado, como se algo invisível estivesse esperando pacientemente. Os moradores saíram de suas casas hesitantes, olhando para o topo com um misto de alívio e apreensão. Sabiam que aquilo não havia terminado. Nos dias seguintes, a vila mergulhou em um silêncio desconfortável. As conversas sobre a figura misteriosa eram sussurradas apenas entre poucos, como se mencioná-la em voz alta pudesse atrair sua ira. O medo pairava sobre todos, transformando cada som noturno em um possível aviso de sua volta. Mesmo assim, alguns curiosos decidiram explorar o morro, movidos por uma mistura de fascínio e desespero. Entre eles estava João, um jovem agricultor conhecido por sua coragem impulsiva. Ele liderou um grupo pequeno, composto por outros 3 homens, todos armados com lanternas e facões. Subiram devagar, evitando fazer barulho, como se qualquer ruído pudesse alertar o suposto guardião. O ar estava úmido e pesado, e o cheiro de terra molhada impregnava tudo. Quando alcançaram o topo, encontraram algo inesperado, marcas profundas no chão, como se algo enorme tivesse arrastado suas garras pela pedra. Ao redor, galhos quebrados e folhas espalhadas indicavam uma luta recente. Mas o que realmente os assustou foi o objeto no centro da clareira, uma estátua antiga, coberta de musgo e entalhes estranhos. Parecia representar uma criatura humanoide, com braços longos e dedos afiados, como garras. João se aproximou cautelosamente, tocando a estátua com a ponta do facão. Foi então que ouviram o primeiro som, um sussurro baixo, quase imperceptível, que parecia vir de todas as direções ao mesmo tempo. Vocês não deveriam estar aqui, disse a voz,
rouca e distorcida. Os homens congelaram, incapazes de mover um músculo sequer. De repente, o vento ganhou força novamente, girando em redemoinhos ao redor da estátua. As nuvens começaram a se acumular rapidamente, escurecendo o céu antes claro. E lá estava ele, o mesmo vulto que Dona Maria havia visto. Desta vez, porém, ele não estava imóvel. Caminhava lentamente em direção ao grupo, seus passos ecoando como trovões. Os homens fugiram em pânico, tropeçando uns nos outros enquanto desciam o morro. João foi o último a partir, olhando para trás apenas uma vez. Viu o vulto parado no topo, observando-os partir com olhos flamejantes. Sabia que aquilo não era um simples espírito. Era algo muito maior, e muito mais perigoso. De volta à vila, eles relataram o ocorrido, mas poucos acreditaram. Para muitos, aquilo não passava de imaginação exacerbada pela superstição. No entanto, João sabia que o guardião era real. E que ele os observava. Após o incidente no topo do morro, João decidiu investigar mais a fundo. Ele sabia que havia algo naquela estátua, algo que explicava a presença do guardião. Visitou a biblioteca local, procurando registros antigos sobre o Morro do Cruzeiro. Lá, encontrou um livro empoeirado, com páginas amareladas e escritas à mão. Era um diário de um missionário que havia visitado a região há mais de 100 anos. O diário contava a história de uma tribo indígena que habitava o morro antes da chegada dos colonizadores. Eles acreditavam que o local era sagrado, protegido por um espírito ancestral chamado Tupanacara, o guardião das tempestades. Diziam que ele surgia sempre que o equilíbrio natural era ameaçado, punindo aqueles que ousassem perturbar sua paz. Com a chegada dos colonizadores, a tribo foi dizimada, e seus rituais abandonados. Mas o que mais chamou a atenção de João foi uma passagem específica: eles ergueram uma estátua em sua homenagem, selando seu espírito dentro dela. Se algum dia ela for perturbada, Tupanacara despertará novamente, trazendo consigo a fúria dos céus. Aquilo explicava tudo: a tempestade, a figura misteriosa, as marcas no chão. A estátua havia sido violada, e o guardião estava livre. João compartilhou suas descobertas com os moradores, mas muitos permaneceram céticos. Alguns, no entanto, começaram a lembrar de histórias antigas contadas por seus avós. Falavam de tempestades violentas que varriam a vila sempre que alguém se aventurava demais no morro. Agora, essas histórias ganhavam um novo significado. À medida que as semanas passavam, o comportamento do guardião mudou. Ele não aparecia apenas durante tempestades, mas também em noites calmas, vigiando a vila de longe. Sua presença era sentida em cada suspiro de vento, em cada sombra que dançava nas paredes. Os moradores começaram a evitar o morro, temendo despertar ainda mais sua ira. Mas João sabia que ignorar o problema não resolveria nada. Ele precisava encontrar uma maneira de restaurar o equilíbrio ou enfrentar as consequências. Determinado a resolver o mistério, João convenceu alguns moradores a ajudá-lo a realizar um ritual antigo descrito no diário. Segundo o texto, era necessário oferecer um presente ao guardião, algo valioso que simbolizasse respeito e reverência. Eles escolheram uma joia de família, uma pedra preciosa que havia sido passada de geração em geração. Na noite marcada para o ritual, um grupo pequeno subiu o morro novamente. Carregavam tochas e cantavam cânticos tradicionais, tentando invocar o espírito de Tupanacara. Quando chegaram ao topo, posicionaram a joia diante da estátua e recitaram as palavras ensinadas pelo diário. Por um momento, tudo ficou em silêncio. Então, o vento começou a soprar com força, e os trovões rugiram no céu. A figura surgiu novamente, desta vez mais próxima, quase tangível. Seus olhos brilhavam intensamente, fixos na joia. Parecia aceitar a oferta, mas algo estava errado. Antes que o ritual pudesse ser concluído, um dos participantes, tomado pelo medo, fugiu gritando. O guardião reagiu instantaneamente. Suas mãos se estenderam, agarrando o ar como se pudesse sentir a energia do pânico. Em seguida, ele desapareceu, deixando para trás apenas o eco de sua risada grave e ameaçadora. O ritual havia falhado.
Os moradores voltaram para casa devastados, sabendo que haviam provocado ainda mais a ira do guardião. Nos dias seguintes, as tempestades se tornaram mais frequentes e violentas. Relâmpagos atingiam árvores próximas às casas, e o vento uivava como se estivesse vivo. O morro parecia pulsar com uma energia maligna, e todos sabiam que o pior ainda estava por vir. Desesperado, João decidiu confrontar o guardião sozinho. Ele sabia que precisava entender seus motivos, descobrir o que realmente o mantinha preso ao morro. Armado apenas com uma lanterna e o diário, ele subiu o morro em uma noite particularmente escura. Não havia lua no céu, e o ar estava carregado de eletricidade. Quando chegou ao topo, encontrou o guardião esperando por ele. Desta vez, sua forma era mais nítida, uma criatura alta e esquelética, com pele cinzenta e olhos flamejantes. Ele falou diretamente com João, sua voz ecoando como trovões. Você perturbou meu descanso, disse. Agora, deve pagar o preço. João argumentou que não havia sido sua intenção perturbar o equilíbrio, mas o guardião não parecia interessado em explicações. Ele exigiu um sacrifício, algo que provasse o compromisso dos moradores com respeito ao morro. João sabia que não havia outra escolha. Ele ofereceu sua própria vida em troca da paz da vila. Para sua surpresa, o guardião aceitou. Mas, em vez de matá-lo, ele propôs um pacto. João se tornaria o novo protetor do morro, garantindo que ninguém jamais perturbasse seu santuário novamente. Em troca, as tempestades cessariam, e a vila seria poupada. João aceitou o acordo, sabendo que era o único jeito. Desde então, ele vive isolado no topo do morro, vigiando os limites da floresta. Os moradores aprenderam a respeitar sua presença, deixando oferendas ocasionais em sua homenagem. E, embora as tempestades ainda ocorram, elas nunca mais trouxeram destruição. O Morro do Cruzeiro continua sendo um lugar de mistério e medo. Mas agora, sabe-se que há alguém, ou algo, cuidando dele. E, às vezes, nas noites de tempestade, é possível ver duas figuras no topo, observando a vila lá embaixo. Se você sente que essa história merece continuar sendo contada, considere nos apoiar no Apoia-se. Com sua ajuda, podemos trazer mais histórias sombrias como esta à tona, explorando os mistérios que assombram nossa imaginação. https://apoia.se/aleatoriode